I believe in two things, discipline and the Bible. Here you'll receive both. Put your trust in the Lord. Your ass belongs to me. Welcome to Shawshank. If I didn't care more than words can say. E aí galera, começando o episódio 23 do podcast Filmes Clássicos. Hoje nos reunimos aqui para falar de mais um filmaço. É o drama de prisão chamado Um Sonho de Liberdade, um filme que foi feito em 1994, escrito e dirigido por Frank Darabont, adaptado de um conto de Stephen King. And what makes my head go round and round while my heart stands still. A gente pode classificar esse filme aí, né, como mais um novo clássico, né? Apesar de já ter aí mais de 20 anos que ele foi feito, mas é um filme bastante visto, né? Um dos mais populares do cinema mesmo. Está em primeiro lugar no IMDb, na lista de 250 filmes, né, mais votados. E a gente entende que se você decidiu escutar um podcast chamado Podcast Filmes Clássicos, certamente você já viu esse filme. Então é aquela história, a gente não está preocupado com spoiler, né? Muito difícil a gente fazer um episódio evitando spoilers, porque grandes cenas geram grandes spoilers. Então a gente mais uma vez assume que se você está escutando esse episódio, você já viu esse filme. If I didn't care, honey child, more than words can say. E caso vocês queiram entrar em contato conosco, pessoal, nós temos lá o nosso site www.filmesclassicos.com.br. Estamos no Facebook em facebook.com/podcastfilmesclássicos e estamos também na rede social de filmes, né, a Filmou. Nosso login lá é Podcast Filmes Clássicos. Então acho que a gente já pode começar, pessoal, colocando aí mais esse filme aí na nossa galeria aí, né? Falar aí de Um Sonho de Liberdade. A gente tem feito aí uns episódios sobre filmes isolados. Esse é mais um filmaço. E para falar aqui hoje desse filme, a gente tem aí o Alexandre Cataldo, que fala lá de Blumenau. Beleza, Alexandre? Alô, tudo bom? E o Sérgio aqui presente, Sérgio Gonçalves, de São Paulo. Tudo bem? Tudo bom, Sérgio? Eu sou o Fred Almeida, aqui do Rio de Janeiro. E, como eu falei, cara, mais um filmaço, né? Acho que é dos filmes aí mais populares, né? Do cinema, pelo menos o cinema americano, certamente é dos filmes mais conhecidos. Todo mundo já viu esse filme. Eu não sei a sensação de vocês, eu tenho alguns amigos no trabalho que às vezes me pedem indicação de filme e eu penso logo nesse, né? Achando que, pô, filme de 94, de repente a galera não viu, né? Afinal de contas, tem aí 20 anos de filme, né? E o pessoal costuma ver coisa mais nova e tal, mas todo mundo já viu esse filme, não tem como indicar, assim. Eu gosto muito de Um Sonho de Liberdade, acho um baita filme. Confesso que já fazia 15 anos que eu tinha visto ele pela segunda vez, então já não lembrava dessa força toda do filme e, por conta disso, eu inclusive até estranhava um pouco esse primeiro lugar que ele tem já há muito tempo no top 250 do IMDb, por exemplo. Eu achava um pouco exagerado isso. Isso é desde 2008, sabia? Ele tirou o primeiro lugar do Poderoso Chefão. Então tá, e mesmo antes disso esteve sempre ali entre os 5 primeiros, quer dizer, é um filme aclamado pelo público, né? E quando um filme de mais de 20 anos se mantém numa posição dessa, é porque ele tem realmente um grande valor. Filmes mais recentes às vezes disparam, né? Porque muita gente vota e tal, mas depois de um tempo eles vão perdendo força, caindo. Não foi o caso. Mas ainda assim eu acho que é um filme
um pouco diferente, ele não chegou a ser um blockbuster ou nada desse tipo, né? Tanto é que na época do lançamento ele, ele ficou meio ofuscado por outros grandes filmes ali da época, principalmente o Forrest Gump do mesmo ano. Mas sem dúvida nenhuma é um filmaço que merece essa aclamação toda. E você, Sérgio? Eu confesso assim, eu acho que é um belo filme, assim, um dos melhores, sim, um dos melhores, principalmente nesse tema, filme de prisão e tudo, mas eu ainda hoje fico um pouco surpreso ao ver esse filme como número um, mesmo da preferência do público, que é quem vota, a maioria, né, no IMDb, por exemplo, de ver como número um. Eu não acho que é um filme que me traz, que causa um impacto ou tá num nível de Um Poderoso Chefão, por exemplo. Acho que é um excelente filme, mas eu ainda fico surpreso. Eu também, assim como o Alexandre, eu tinha visto fazia muitos anos e não me lembrava de muitos detalhes dele. Isso já não é um bom sinal quando isso acontece comigo, né? Se eu assisto um filme, eu acho que ele vai estar entre os meus top 5, é um filme que me marca muito, e mesmo depois de muitos anos sem ver, eu acabo me lembrando bastante dele. Eu me lembrava pouco, na realidade. Revi, acho que é um grande filme, mas eu acho que ele tem uma popularidade um pouco exagerada pro que é, e quem não assistiu, né, se é que alguém não assistiu ainda, talvez possa ir com excesso de expectativa quando vai ver lá o número 1 do IMDb, e de repente vai achar que não é tudo isso, né? Eu separo as coisas, assim. Eu entendo como ele possa ser o primeiro do IMDb. É um fato popular, né? Ele não entraria também na lista dos meus 5 filmes preferidos, 10 que sejam, por exemplo. Mas eu entendo que ele seja muito badalado, assim, né? E engraçado é que nem sempre foi assim, né? A gente sabe aí de pesquisar que esse filme, quando estreou, não foi um sucesso, né? Não foi. Não foi longe disso, né? Longe disso, né? Ele cresceu muito depois, né? No chamado home video aí, né? Isso. Quer dizer, VHS, TV a cabo. Ele teve, parece que, 2 grandes motivos ali para ele não fazer um grande sucesso na época. Primeiro, lá fora, né, nos Estados Unidos, o título é um título que não pega, não é um título que atrai o público, né? Shawshank Redemption, quer dizer, até é difícil você recomendar esse filme para outra pessoa, né? Vai ver aquele Shink Shink, os próprios americanos Shine, não sabiam reproduzir o nome do filme, né? E outra que para quem ainda ia atrás de pelo menos ler a sinopse, tal, filme de prisão é um filme que acaba sendo, às vezes erradamente, enquadrado num gênero, filme de prisão, né? E daí ele já afasta uma boa parcela do público. Como, por exemplo, inicialmente, talvez afastasse o público feminino. Filme de prisão, naturalmente, vai ter violência, vai ter aqueles clichês de filme de prisão. E não é que ele não tenha de todo isso, tem violência, tem alguns clichês e tudo mais, mas talvez ele vá um pouquinho além disso, né? Eu colocaria um terceiro fator aí, né? Que é o Forrest Gump e o Pulp Fiction. São filmes do mesmo ano que foram muito mais aclamados pela crítica e pelo público na época também, né? Pulp Fiction nem se fala, mas o Forrest Gump também foi muito... Eu lembro de ter visto Forrest Gump e o Pulp Fiction no cinema. Não vi o Sonho de Liberdade. Acho que eu fui ver depois, anos depois, na TNT, né? Porque a TNT tem um papel importante na popularização desse filme, porque parece que a TNT estava começando ali na época e anos depois o Ted Turner comprou a Castle Rock, que é a produtora do Sonho de Liberdade. E aí ele queria colocar material para passar na TNT, né? Queria botar filme para passar na TNT. E achou no Sonho de Liberdade o filme perfeito, assim, né? Porque era um filme... Foi reprisado muitas vezes. Muitas vezes. Aqui no Brasil passava direto, cara. O nego brincava que era ligar a TV na TNT que estava passando o Sonho de Liberdade. Na verdade, ele não foi um filme totalmente desprezado, longe disso, né? Não, Afinal de contas, foi indicado para 7 Oscars, inclusive para melhor filme. Não ganhou nenhum, até por conta, como você já falou, outros filmes dominaram aquele ano ali na premiação, Forrest Gump, Pulp Fiction, e não sei se foi também o ano qual foi o outro grande filme que teve ali naquele ano? Teve Quiz Show, né? Teve Quiz Show.
Enfim, então acontece filmes terem múltiplas indicações e não levar. Foi injustiçado, talvez. Não sei se para melhor filme caberia, mas teve uma boa atuação do Morgan Freeman, foi indicado, não levou, enfim, e várias outras indicações. Então, assim, ele não foi um filme desprezado, nada disso, mas realmente só foi explodir depois. É verdade. Eu acho que o prêmio pro Morgan Freeman não ficava mal, não. É. Agora, eu vou só dizer o seguinte: eu estranhava e assim, se eu agora, depois de rever o filme, na verdade, ver pela terceira vez, então, ver ali os extras e tudo mais, se eu saio não considerando que ele seja realmente cabível, tá em primeiro sempre, disparado, na verdade é muito mais assim, porque essa questão de classificar filmes é uma coisa que eu, sei lá, eu já não gosto muito, porque é sempre injusto, né? Como que você vai classificar todos os filmes, dizer que esse é o melhor? Não existe isso pra mim. Ok. Agora, realmente eu tive agora a certeza de que se trata de um grande filme, que se não é o melhor, ele está entre os melhores. É um grande filme, tem, vamos dizer, objetos e temas dentro dele que talvez tenham ajudado a ele ter sido tão popular, né? Que é essa questão da esperança, essa questão da luta contra uma adversidade, da perseverança, que se aplica talvez a qualquer situação, né, ruim que o espectador esteja vivendo, então ele consegue se ver um pouco ali de alguma maneira, né? O Frank Darabont, ele fala justamente isso, cara, que ele fica impressionado com a recepção que o filme tem, né, e como as pessoas utilizam o filme como metáfora para vencer obstáculos na vida. Então ele fala que ele recebeu carta de gente que disse que não se suicidou porque viu o filme, porque o filme mudou a vida dele. Passou a dar uma esperança para ele. A prisão serve como metáfora para qualquer situação onde a pessoa não vê obstáculo, esperança, né? Exatamente, você está sem esperança. Até porque, pela maneira como são mostrados, não só no filme, né, no próprio conto original, do qual eu só li um pedaço inicial ali, não avancei muito, mas no filme principalmente, que é o objeto da nossa discussão aqui, aqueles personagens principais, eles não são mostrados em nenhum momento para nós como bandidos ou pessoas antagonistas, assim, ou com as quais a gente não possa se identificar. Pelo contrário, né, os vilões do filme são aqueles que seriam a lei, né? O guarda da prisão, o diretor da prisão, são os violentos, são os que representam, né, o sistema ali, né? A maioria dos presos, tirando ali as irmãs, né, e tal, a maioria dos presos, eles são pessoas até de bem, eu diria, só que em algum momento eles cometeram um ato impensado, um arroubo da juventude, uma cagada da juventude, estão ali, mas não são pessoas até mais íntegras, principalmente o Andy, né? Que esse é um dos coisas mais interessantes ali naquele universo, é justamente ele manter a integridade dele, os valores dele naquele ambiente, né? Ele não se entregar em momento nenhum, né? Mesmo sendo estuprado, mesmo sendo, enfim, espancado e tudo mais, e ele consegue, né? Você falou aí do conto, né, do Stephen King, né? É interessante a gente falar um pouco disso aí, que é a base do roteiro do Frank Darabont, né? O Frank Darabont é o diretor desse filme. Foi ele que escreveu o roteiro também. E o roteiro, como você falou, é baseado num conto do Stephen King chamado Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, quer dizer, Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. E esse conto está dentro de um livro chamado aqui no Brasil de 4 Estações, faz parte lá da Primavera Eterna, né? São 4 contos. E um dos outros contos é O Corpo, que antes, né, na verdade, desse filme tinha sido adaptado para o Stand By Me, que ele conta comigo, que é um filme interessante também. Do Rob Reiner, se eu não me engano, né? Isso, do Rob Reiner, né? Que o Rob Reiner é um dos fundadores da Castle Rock, né? Que produziu esse filme que a gente está comentando aqui, né? Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais o Frank Darabont levou o roteiro dele para Castle Rock produzir, né? E tem uma história curiosa que é o seguinte: o Stephen King
eu não sei se ele ainda faz isso, mas durante muito tempo ele incentivava novos diretores a produzir filmes a partir de contos ou histórias dele, Pagando dando, $1, né? dando o conto por $1. Você pagava $1 e você conseguia fazer, né? Mas o cara tinha que ser iniciante e tal. E essa novela, esse livro, ele foi um dos casos mais famosos desses $1 deals, né, que eles chamavam. Quer dizer, ele conseguiu o conto do Stephen King por $1. E isso porque ele já tinha adaptado um outro conto menor do Stephen King num curta chamado Woman in the Room. E o King tinha gostado também, então ele tinha ali um certo Eles tinham relacionamento. ficado até amigos nessa época, né? Mas a história que eu conheço que não é por $1, não. Que diz que eu já li duas versões sobre isso, mas que o Stephen King tinha vendido os direitos por $1.000 ou por $5.000, só que parece que ele nunca descontou o cheque. E depois de um tempo ele mandou esse cheque pro Darabont, falando até como uma piada que ele podia usar isso para pagar fiança se um dia ele fosse preso, alguma coisa assim. Quer dizer, ele deu os direitos pro Darabont para filmar, né? É que assim, você pega um escritor consagrado, milionário como Stephen King, não tem muito mais aquele interesse em vender um livro para ganhar dinheiro com aquilo. Ele é um best-seller, continua sendo, né? Se a gente olha o número de livros, de contos que ele teve adaptado para o cinema e que resultaram em bons filmes, é uma coisa surpreendente. Ele deve ter prazer em ver Sem conto dúvida. dele, né, indo para a tela grande e tal. Certamente, quando ele escreveu esse Rita Hayworth, né, de Shawshank Redemption, não tinha, acho que, a pretensão que aquilo virasse um filme, né? É um conto até simples, né? Foi feito na forma de conto, nem um romance. Eu li que ele achava assim que não era adaptável esse conto, porque é muito narrado. Eu cheguei a ler o conto todo. É muito narração, assim. O conto é basicamente o personagem do Morgan Freeman, né, o Red, narrando. Na verdade, ele escreveu um livro, como se tivesse escrito um livro e você tá lendo o que ele escreveu. Aí no final você percebe que ele está escrevendo um livro, ele está concluindo um livro que é a história de todos os eventos ali que você leu, que aconteceram no presídio, entendeu? Então, assim, é muito narrado, né? E o que acabou sendo feito no filme, né? Assim, tem muita narração e acho que a narração funciona muito bem aqui. Eu geralmente não sou fã de narração, mas quando é bem feita, fica legal, né? Disse que o Darabont, inclusive, assistia todas as semanas, ele assistia Os Bons Companheiros do Scorsese para se basear naquele tipo de narrativa, um personagem contando uma história para fazer algo ali. E funciona muito bem, né? Funciona muito bem. Ele faz 2 gols assim de fora da área, né? Na escalação do Tim Robbins e o Morgan Freeman, porque eles são realmente excepcionais no papel, embora outras pessoas tivessem sido cogitadas, né, para o papel ali do Andy. Tinha sido cogitado o Tom Cruise, o próprio Tom Hanks, que no fim não pôde fazer porque estava filmando o Forrest Gump. Morgan Freeman poderia ser o Harrison Ford e assim por diante, né? Vários personagens, acho que Robert Redford, Clint Eastwood também. Clint Eastwood. Essa história do Tom Cruise com Harrison Ford, a gente volta lá pro Rob Reiner, porque o Rob Reiner, que era o produtor da Castle Rock e era diretor também, foi o diretor, como você falou aí, do Conta Comigo, ele leu o roteiro, adorou o roteiro, e dizem que ofereceu, aí tem aquelas coisas que a gente vai lendo e ninguém sabe direito o valor, mas dizem que ele ofereceu entre 2,5 e 3 milhões de dólares para comprar o roteiro e ele, Rob Reiner, fazer o filme. E aí ele tinha na cabeça o Tom Cruise, porque ele tinha acabado de fazer o Questão de Honra, aquele filme com a Demi Moore e com o Jack Nicholson e o Tom Cruise também. E aí ele tinha na cabeça de colocar o Tom Cruise como Andy e o Harrison Ford como o personagem do Morgan Freeman, né? Mas porra, de cara a gente ia perder a narração
do Morgan Freeman, que é excelente, né, cara? A voz do Morgan Freeman. Ah, sensacional, sensacional. É difícil imaginar um outro ator nesse papel, né? Depois, embora no livro, né, o Red, na realidade, ele era irlandês, era um cara meio ruivo, tal. Daí ele tinha até esse apelido de Red, e no fim eles colocaram um ator negro. Que, aliás, virou uma piada no filme, né? Virou uma piada, usaram mesmo a frase que existia no livro, né? Falando sobre a minha origem irlandesa, tal. Ele acaba falando, mas acaba virando uma piada no filme. Mas o Morgan Freeman é um dos melhores papéis dele, né? Eu também acho, concordo. Tá muito bom no filme. Muito bem. E o Tim Robbins eu acho perfeito pro papel, apesar de também ser bem diferente do personagem do livro, né? Que era para ser um cara baixo e tal. E ele é bem altão, tem quase 2 metros, eu acho. Ele tem 1,96 m, cara. Eu percebi isso, eu fiquei impressionado. Quando tem aquela cena do refeitório, cara, tu vê ali que ele é o cara mais alto daquela galera toda ali, fácil. E ele é um ator assim que ele tem ele parece, ele tem um ar, né, um aspecto assim realmente enigmático, um pouco aéreo, que acaba podendo, que eu acho que talvez até seja o ideal para um ator, né, porque daí ele consegue meio que ser um vilão, ser um gente boa, ele consegue se adaptar, assim, a gente nunca sabe quem é ele não tem uma cara bem marcada, né, que só possa talvez enveredar para um tipo de papel. E eu acho que fica perfeito. E outra coisa é a química entre os dois, né? Né? Outra coisa é a química entre os dois, que é difícil você ver um casal, né? No caso de dois parceiros, 2 homens em um filme que tem uma química tão grande, assim, sem nenhum, não estou querendo fazer nenhum comentário sobre sexualidade, nada disso, que isso não é disso que trata o filme, mas é uma amizade realmente verdadeira. Inclusive, na verdade, até a gente pode interpretar que o personagem principal é o Red, de certa forma, né? Até por ser o narrador, porque é ele que vai ter a vida dele modificada pela chegada do outro, né? Pela passagem do outro na sua vida, né? Inclusive a questão ele próprio passar a ter uma esperança no algo mais depois que sair dali, né? Que em princípio ele estaria seguindo a mesma trilha do Brooks, por exemplo, né? Ele chegou a flertar com essa ideia, do né? Brooks, aquela questão de estar institucionalizado, né? De quando chegar o momento de sair, já nem para que eu vou sair, o meu mundo é aqui dentro. E só que ele faz uma escolha diferente da do Brooks, né? Acredito aí que todo mundo que vai escutar já viu o filme, né? Mas ele opta por viver, né? Ele se esforça para viver e não para morrer, como aliás é uma frase muito bonita do filme ali naquela baita cena em que os dois estão sentados encostados no muro, né? Não sei se vocês lembram dessa cena. I don't think you ought to be doing this to yourself, Andy. This is just shitty pipe dreams. I mean, Mexico is way the hell down there, and you're in here, and that's the way it is. Yeah, right. That's the way it is. It's down there and I'm in here. I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living, or get busy dying. Get busy of living or get busy dying, né? É uma das melhores cenas, uma das melhores frases do filme. É a famosa cena em que eles meio que colocam o Andy, né? Lançam um compromisso para o futuro, né? Que seria dali talvez a motivação para eles continuarem a caminhada, né? Mas sabe que isso ficou muito melhor no filme? Porque no conto o que acontece é o seguinte: toda aquela história do muro de pedra, né? E a árvore e a pedra, aquela pedra vulcânica lá, né? Aquele vidro vulcânico que tem alguma coisa embaixo e tal. Isso no livro é um conhecido do personagem do Tim Robbins que cria identidade falsa para ele, que coloca a chave do cofre embaixo da pedra. Então a função daquela pedra estar escondida ali e tudo é para o Andy sair, pegar a chave do cofre e tal e pegar o dinheiro, né? Que a gente sabe que no filme é diferente, né? Ele acaba, né? Acho que não tem spoiler, todo mundo já viu esse filme, mas a gente só relembrando, ele acaba dando a volta
no personagem do diretor do Presídio, né? Que aliás é excelente também. Achei aquele ator, porra, Bob Gunn é o nome dele. Eu acho que ele é outra força do filme também. A gente falou dos dois atores aí, do Tim Robbins e do Morgan Freeman, mas pra mim aquele cara tá perfeito como o diretor ali. E ele é vilanizado totalmente, né? Até naquela questão daquele personagem lá que no fim é quem conta pro Andy o que tinha acontecido, que tinha encontrado em outra penitenciária o verdadeiro assassino, né, da mulher e do amante. No filme eles colocam o cara assassina o prisioneiro, né? O Tommy. Tommy, coisa que na verdade no conto não acontece, ele simplesmente é transferido. Então o filme ele pinta o personagem, um vilão, com cores mais fortes. Aqui você realmente passa a odiar aquele personagem. E no fim tem a história toda do dinheiro, que é uma coisa que eu sempre fico me perguntando um pouco, né? Que eu acho que talvez seja um pequeno deslize aí do roteiro, porque não fecha muito, né? Aquele personagem fictício lá, Stevens, né, que chama aquele... Isso, Randall Stevens. É um laranja que é criado lá, um personagem uma pessoa que não existe, mas teoricamente essa conta seria o laranja pro justamente o diretor, né, o Norton, acumular, transferir todo o dinheiro que ele estava recebendo por fora, de propinas e tudo. Isso. E no final, como o Andy que tinha documentação, ele vai lá e faz a rapa nos 300 e tantos mil dólares. Só que, como houve a denúncia e o cara ia ser preso, no fim ele se suicida, né? É evidente que se ia começar uma investigação, ia aparecer o nome desse cara, eles iam atrás do que tinha acontecido com essa conta, esse tal de Stevens, né? Ele foi pro México, né? O México é como a América do Sul também nos filmes, é aquele lugar paradisíaco e que a mão da lei não alcança. Aquela terra de ninguém. Então... Mas não seria uma coisa tão fechadinha assim, não, porque certamente eles iam investigar. Não E ficou bonito ali naquela poesia. Ficou bonito porque você acaba ficando com ódio do... Que é a vingança completa, diretor, né? Você quer a vingança, né? Quando na realidade, no conto, o que acontecia? Ele tinha um dinheiro guardado, né? Que o amigo dele foi ajudando ele. Depois esse amigo morreu até. E a coisa que o Fred já comentou, esse negócio da pedra, era pra ele simplesmente conseguir resgatar, né? Pegar a chave do cofre e pegar toda a documentação dessa nova identidade dele, né? Mas enfim, eu acho que é uma excelente adaptação, apesar dessas pequenas diferenças, né, que sempre tem. Eu acho que é uma excelente adaptação e é um caso que a gente pode olhar e falar, olha, o filme ele é muito mais grandioso do que o conto, né? O conto só é lembrado hoje, talvez, porque existe o filme. Não o contrário, falar, olha, é um grande livro e tem também um filme. Né? Não, inclusive eu acho que a gente, na medida do possível, sempre pode e deve... às vezes fugir um pouquinho do tema dos nossos podcasts para comentar sobre temas relacionados. E um tema que eu acho que cabe muito a gente comentar aqui é sobre a questão de adaptações, né? Porque também é outra daquelas coisas que quando eu escuto me dá um certo incômodo, a eterna comparação de eu li o livro, é muito melhor do que o filme, não sei. Bom, minha opinião, são mídias diferentes, é meio óbvio a minha opinião, mas a gente esquece disso com muita facilidade. São mídias diferentes, né? São maneiras de expressão diferentes. Nunca vai ser, a menos que seja um livro realmente muito fraquinho e que seja expandido pelo roteiro e tal, mas bons livros vão ser sempre mais profundos, né? Mais cheios de nuances do que um roteiro pode passar, né? A proposta do roteiro e do filme é contar a história de uma outra forma. E ponto final. Então, mas assim, eu entendo, né? Eu conheço muita gente que fica bravo com essas comparações. Exatamente, fica bravo. Eu entendo a comparação, porque a comparação, primeiro, é inevitável quando você já leu o livro antes ou você vai ler depois, é inevitável. É exatamente a mesma história que você está lendo e é uma adaptação baseada naquele livro. Então você vai comparar, queira ou não. Você tem que simplesmente ter a noção de que cinema é cinema, literatura é literatura. Então nem tudo que funciona no livro vai funcionar bem no cinema.
e vice-versa. Que é um exemplo clássico, ainda falando de Stephen King. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir essa minissérie que o próprio Stephen King produziu do Iluminado, porque ele não gostou, né? Todo mundo sabe que ele não gostou do filme do Stanley Kubrick, e aí depois, em 1997, ele produziu uma minissérie, chama o Iluminado, que é muito mais fiel ao livro. Agora, me pergunte, qual filme é melhor do Iluminado? O do Kubrick, assim, dá de 10, mas assim, é arrasadoramente superior, tanto, na minha opinião, tanto a essa série que foi feita, né, como ao próprio livro do King, entendeu? Porque você está falando de cinema, ali você tem um Kubrick dirigindo, então assim, tem muitas mudanças em relação ao livro, e aquelas pessoas que vão ficar fanáticos, chiando, porque ele mudou isso, mudou aquilo, mudou mesmo e fez um filme que é muito superior ao livro. Eu saco a minha opinião, eu assumo, a minha tendência é sempre preferir o filme, e aí eu explico, porque eu gosto da linguagem cinematográfica, entendeu? E quando você lê um livro, por exemplo, eu vi esse filme que a gente está falando, O Sonho de Liberdade, antes de ler o conto. Eu fui ler o conto já com o filme na cabeça, tudo bem. Mas quando você lê um livro, você não pensa em planos, entendeu? O meu problema é esse, eu fico com os planos na cabeça. Então eu acho muito mais bacana ver como um diretor interpretou aquele material escrito para a tela, para trazer algumas emoções e trazer algumas sensações e algumas ideias. Inclusive com modificações pertinentes. Exatamente, né? Com modificações pertinentes e convertidos para uma linguagem cinematográfica. Eu acho isso muito mais bacana, me atrai mais, é claro, do que o livro. Mas, claro, é casos e casos. Se pegar um filme horrível, um livro excelente... Isso não quer dizer de maneira nenhuma que o livro não seja uma obra individualmente maravilhosa e que vai te prender, que você vai... Né? Exatamente. Então, Sim, exatamente, mas é que não basta você adaptar. Esse exemplo que eu dei do Iluminado é uma coisa típica, porque você assiste a série, né, que o próprio Stephen King produziu, ele é muito fiel, você tem praticamente tudo que está ali naquela série tem no livro. Mas a coisa não funciona, em termos de cinema, de atuações, você assiste o negócio é meio arrastado, você fala assim, não era isso que era para fazer para uma adaptação, entendeu? Ele produzindo, ele fez questão de fazer, vou fazer a minha versão, porque o Kubrick entendeu tudo errado, entendeu? Eu acho que... as experiências são diferentes. Não haver aí, não comentando sobre esse caso que você está citando, mas no geral, do público, ou vamos dizer, das pessoas que vivenciam ou se importam de alguma forma com a cultura como um todo, eu acho que ainda existe uma certa hierarquia e se valoriza mais a literatura. Né? Não estou dizendo que seja descabido isso, não estou defendendo cinema em detrimento de literatura, não estou dizendo isso. Mas para mim é claro que existe, é como se fosse uma forma artística mais nobre do que o cinema. Me parece isso. Né? Pegando um público mais intelectualizado. Me parece isso. Então, é comum falar, eu vi esse filme, eu tinha lido o livro, você leu o livro? Não, eu só vi o filme. Parece que você já está em desvantagem, você é o preguiçoso. E você é o preguiçoso. Agora, vamos ser honestos, vamos ser honestos. Cada vez mais, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas têm menos tempo. Isso é um fato, isso não desautoriza, ou melhor, não autoriza ninguém a deixar de procurar ler, mas está cada vez mais difícil. E os nossos filhos já são um reflexo disso, que se a gente não cobrar, eles não leem nada, a não ser as telas dos seus celulares e tablets, enfim. Então, é uma coisa que eu penso, numa realidade dessa, vamos supor, Madame Bovary, se um adolescente jamais vai ter saco e paciência ou oportunidade de pegar um livro e ler Madame Bovary, que pelo menos ele conheça a história, se ela for relativamente bem contada de outra forma, o ideal seria ler o livro também, mas se entre não saber nem do que se trata e pelo menos ter uma noção da história vendo um filme que vai daí demorar 2 horas, eu ainda acho que é aceitável, né? É melhor do que nada. É melhor ver o filme, né? E aí, voltando aí ao filme aí, depois desse parênteses aí,
que totalmente pertinente, pô. Bom. Não, achei pertinente, mas eu não saberia dizer. Eu acho melhor o filme do que o conto. Eu li o conto. Uhum. Eu acho melhor o filme, mas é isso aí Também que você acho. falou. Pelo pouco que eu li do conto, concordo com você. O roteiro seria escrito do jeito que foi se não fosse o conto? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que Talvez sim, talvez não. Se ele mudou várias coisas, também respeitou muitas coisas, como principalmente a narração do Red. Né? O roteiro assim, é uma excelente adaptação. Ele já está falando, é uma adaptação, né? Você não vai estar fazendo ipsis literis o que está descrito no conto. É uma excelente adaptação. Eu acho que ele... Uma escorregadinha, uma coisa que não me atrai, não me agrada muito na realidade, mas que deve agradar muito ao público, né? É justamente a cena final. Né? A cena final eu acho que é dispensável. Mesmo antes da gente ter lido o conto, a gente assiste o filme e já sabe, certamente o conto não terminou desse jeito, que é mostrar o cara chegando na praia para dar certeza. Mas você sabe qual é a história dessa cena final? Sim, a história da cena final, o conto termina em aberto. Ele tá indo pra encontrar o Andy, mas ele não deixa claro se eles se encontram ou não. Ele acaba no ônibus ali. Isso. E acaba no ônibus, mas assim, ele no ônibus indo encontrar ele. Sim. Isso. Né? Mas o filme faz questão de deixar claro, olha, eles realmente se encontraram. Sim. Mostra a cena na praia, aquele mar azul lá. O Frank Darabont queria terminar como o conto termina. Sim. Mas a Liz Glotzer, que é uma das produtoras do filme e foi muito influente, inclusive ela foi a primeira a curtir o roteiro do Darabont, porque ela gostava de filmes de prisão, então ela foi meio que uma introdução ali dele dentro da Castle Rock, né, dentro da produtora. E ela insistiu em colocar esse final deles encontrando, porque ela achava que, depois de todos os perrengues que o filme passa ali, ela achava que o público merecia ter esse encontro. Aí o Frank Darabont foi esperto, botou esse final, e esse final não me incomoda. Não me incomoda justamente pela forma como ele fez, porque ele evitou fazer um plano, né, muito próximo ali dos dois se encontrando. Se você reparar, o plano final do filme é aquela câmera aérea, a gente vê eles longe, a gente vê eles bem longe, você vê a praia toda praticamente, a costa toda e eles se abraçando lá. Primeiro vê o Andy no barco, depois o Red vindo caminhando e eles riem um pro outro e tal. E o Red dá praticamente o único sorriso do filme inteiro, né, o que mostra que ele é um homem modificado, né? Tá de certa forma. Mas independente disso, o objetivo daquela cena é mostrar que realmente eles se encontraram no final. Dar um alento pro público que tá. Um filme bem Hollywood. O filme, quando a gente começa a assistir, e você fala, isso aqui não vai acabar bem, vai caminhar para um drama, né? A gente tá meio preparado para um final ruim com toda aquela história. Você fala, um deles vai acabar morrendo, isso não vai dar certo, né? E no fim a coisa caminha, aquele drama todo, e dá certo. O Andy consegue escapar. Mas poderia ser pior, Sérgio. Pensa que podia ser pior. Poderia, é isso que eu tô falando. O próprio Darabont fala ali, não sei se é ele ou algum crítico, ele fala, podia ser pior, podia ser que mostrassem eles se encontrando, aí depois mostrasse mais eles pescando, eles levando os turistas para pescar, ou seja... podia ficar bem ruim, eu acho. Não, é isso que eu tô falando, poderia ser pior. O objetivo foi colocar um happy end ali, bem estilo Hollywood, olha, deu tudo certo, eles foram felizes para sempre. Mais ou menos essa mensagem que tá passando, né? Não é que eu não gosto do final, é que eu acho que dá aquela impressão, mesmo antes de você saber do que se trata, né, de qual que é a história original, que fala, vamos inserir essa cena aqui para que todo mundo tenha certeza que esse é um final feliz, né? Mas tudo bem, funciona, tanto que o filme... Isso acho que contribui até para a popularidade do filme, porque acaba agradando todo mundo, ninguém vai falar, não gostei do filme. No final você realmente está torcendo por eles e fica feliz quando isso acontece, né? É só um comentário. Não... Eu gostei da forma que foi feita e tem outra câmera aérea aí sensacional, né? Sim, já sei qual é. So when Andrew Dufresne came to me in 1949 and asked me to smuggle Rita Hayworth into the prison for him, I told him, no problem.
Só para citar, eu gosto sempre de citar o diretor de fotografia, que no caso é o Roger Deakins, né? Que é um diretor de fotografia muito lembrado por fotografar os filmes dos irmãos Coen, né? Praticamente todos os filmes dos irmãos Coen é com o Roger Deakins. É na chegada do Andy, né? No ônibus chegando. Exatamente. Pô, aquele plano é sensacional também, né? Porque você acompanha o ônibus chegando, aí você tem lá um plano de situação que você vê a entrada do presídio, é a primeira vez que você vê o presídio, então você se situa ali no tamanho daquela coisa, aí a câmera tá no helicóptero, ele vai em volta do pátio, aí você vê a galera correndo para se aproximar perto da onde o ônibus está chegando ali, né? Aquela grade, aquele monte de gente, acho que tinha mais de 500 extras ali, os caras correndo, e a câmera dá toda a volta no complexo ali e volta pro ônibus. Aí você vê o ônibus chegando no portão. Muito bacana. Aliás, a beleza daquela cena, além da maneira como foi filmada, é até pela própria construção ali daquela prisão, né? É muito bonita, ela tem uns ares assim, até meio de templo, de igreja ali, uma fachada meio diferente, né? E parece que isso foi intencional ali, pelo que eu andei vendo nos extras, né? A prisão existe, né? Era uma prisão desativada. Ela existia, né? Foi demolida existia, depois. Mas na época ela estava sendo desativada. E parece que eles iam demolir. E a galera da produção falou, não destrói ainda não, a gente quer fazer um filme. A prisão essa locação é perfeita. Fica em Mansfield, Ohio, né? Apesar de que a prisão fictícia do filme é no Maine, no estado do Maine. É no Maine, exatamente. E aí eles filmaram praticamente tudo ali em Ohio, né? Eles aproveitaram várias outras locações ali próximas para fazer o filme, que não tinha um grande orçamento, né? Então... é aquilo que você falou no início, esse filme não era visto como um blockbuster, né? E era o primeiro filme do Frank Darabont, né? Ele tinha feito um filme para TV e esse é o primeiro filme de cinema dele, né? E o Darabont tem uma curiosidade aí, que é o seguinte, nenhum diretor tem essa marca, esse recorde, que é de ter os seus 2 primeiros filmes indicados ao Oscar de melhor filme. Ele é o único diretor que tem isso. O outro foi o The Green Mile? Isso, A Espera de um Milagre. Que também é um conto também é um conto Stephen do Stephen King. Né? E ele fez um terceiro filme, né? O Nevoeiro, também baseado num conto do Stephen King. Esse eu não vi, é de prisão também, não? Não, esse é bacana, cara. É um filme de terror que não é bem de terror. Não seria a trilogia da prisão, não? Não é de prisão, não. Apesar dos caras ficarem aprisionados dentro do supermercado, né? Tá. Esse filme divide opiniões. Você não viu esse filme, Alexandre? Não vi. É um filme bacana, eu gosto. Ele é um remake até, mas né? Eu li o livro. Não, tô brincando. Ele divide opiniões, principalmente em relação ao final. Mas é um filme bem interessante. Tá, vou ver. Então não contem o final. Só para completar praticamente a filmografia aí do Darabont, ele fez o Cinema Majestic também, né? Ah, sim, esse eu vi. Bom filme. Que eu acho bem bacana. Com o Jim Carrey, né? Com o Martin Landau também, né? Isso. E eu não sei se vocês concordam, mas o Frank Darabont, principalmente nesse filme, Cinema Majestic, cara, ele é muito Frank Capra, assim. Sim. O cinema dele é muito parecido com o do Frank Capra, né? É muito parecido. Eu tava pensando nisso hoje, cara. O Cinema Majestic é praticamente um galante Mr. Deeds invertido. Exatamente. Né? Porque em vez dele sair do interior para ir para a grande cidade, ele sai da grande cidade e vai para o interior. Né? E aí tem, mais ou menos como tem no galante Mr. Deeds, uma mudança de identidade. Porque no Cinema Majestic ele perde a memória e aí ele tem que reencontrar a identidade dele. Quando ele chega na cidade, ele é uma outra pessoa. E no Mr. Deeds... é semelhante também, porque ele sai pobre de um lugar e na cidade ele é um cara riquíssimo, né? É bem... E tem até a cena, né? A cena inicial do Galante Mr. Deeds é o inverso da cena final. É igual a cena final do Cinema Majestic. Tu lembra, Sérgio? Eu não lembro. Da estação, a cidade recebendo o cara. Também não lembro. Eu lembro da cena inicial, ele chegando na cidade, mas eu não lembro bem o final, não. Não, eu digo o início do Mr. Deeds é igual ao final do Cinema Majestic. Praticamente igual. Não me lembro, não. Mas voltando a esse filme aqui.
Bons coadjuvantes, hein? Temos que citar também. Ah, sim, cita além aí dos dois o principais. seu ator preferido de todos os tempos. Não acho isso. Não sei de onde vocês tiraram isso. Mas tem bons coadjuvantes ali, o Bob Gunton, que faz Eu já citei, faz o diretor, Você né? já citou, desculpa. Ele Pra mim tá excelente. que é na verdade a fusão de 3 diretores no livro, não é isso? É, isso. Nothing stops. Nothing. Well, you will do the hardest time there is. No more protection from the guards. I'll pull you out of that one bunk Hilton and cast you down with the sodomites. You'll think you've been fucked by a train. And the library? Gone. Sealed off brick by brick. We'll have us a little book barbecue in the yard. They'll see the flames for miles. We'll dance around it like wild Indians. You understand me? You catching my drift? Or am I being obtuse? Ele é o grande vilão do filme, de certa forma. Ele, principalmente, agravado pelo assassinato do Tommy lá, que era aquela esperança de justiça pro Andy, que aliás, bom, deixa eu encerrar sobre o Bob Gunton, e é uma evidente crítica à hipocrisia, né, da religião e tudo mais. Ele a aparência de cristão devoto e, no entanto, é um tremendo carrasco, né? Já desde a primeira cena da chegada deles, ele já mostra isso. E o guarda lá, que é o Clancy Brown, né, que faz aquele guarda grandalhão e inescrupuloso e que chega a estar prestes a assassinar o Andy ali, né, naquela cena do telhado, que aliás é uma outra baita cena. Eu gosto bastante daquela cena. Muito boa aquela cena. E o Clancy Brown, ele fez o Highlander, sabia? Ele é o vilão do Highlander. Aquele cara que tenta cortar a cabeça do Christopher Lambert. Mas a cena do telhado é muito boa, né? É muito boa e não pelo que você vê, mas pelo que você deduz daquela cena, em que mais uma vez você vê a integridade daquele cara, que ele nem estava interessado em tomar cerveja, né? Ele tinha tido problema com alcoolismo, inclusive relacionado até ao dia do assassinato lá da esposa e tudo. Então ele diz que parou de beber, então ele nem queria cerveja para ele, mas ele aproveita a oportunidade para fazer uma boa ação e se arrisca, né? Verdadeiramente se arrisca ali. E acaba se dando, de certa forma, bem, né? Porque ele cai na graça ali daquele malvadão, daquele guarda, né? Com aquela situação toda. E o encerramento daquela cena, né, com ele só recostado observando os outros tomarem, ali é fora de série, né? Você vê que aquele cara realmente ele não tá prisioneiro. Ele tá prisioneiro de corpo, mas ele, aliás, em outras cenas do filme, né, ele mantém a liberdade dele em vários momentos, né? E você vê que ele fica separado, né? Ele é um cara diferenciado. Assim como também na cena em que ele coloca lá as bodas de Fígaro no alto-falante da prisão, né? Se tranca na sala, ou seja, ele quer proporcionar um momento de liberdade espiritual para aqueles caras lá e consegue isso, de certa forma, né? E o que culmina depois paga um preço caro por aquilo, né? Toda aquele bom trânsito que ele tinha conquistado até com o diretor e com os guardas, ele põe a perder naquele momento para fazer aquele agrado ali, ou proporcionar aquilo, né, para os presos. E aí depois vem aquele diálogo no refeitório, né, sobre a esperança. Fala aí, porque senão eu vou até chorar, cara. Não, mas antes. Nessa cena aí do telhado, eu tava lendo que foi muito difícil fazer essa cena porque os caras ficavam passando piche mesmo ali, né, os atores. E fazia um take, eles estavam passando piche. E aquilo ia endurecendo, né? Aquilo tem que ficar numa temperatura para ficar mole ali. E aquilo ia endurecendo e os caras os atores tendo que refazer a cena e, aquele trabalho braçal. E foi muito difícil também eles encaixarem a narração do Morgan Freeman, porque eles pré-gravaram
a narração toda do filme, né? E muitas vezes eles tocavam a narração do filme ali para poder guiar a cena, né? Porque você tinha que fazer o plano naquele tempo ali para encaixar com a narração que eles tinham feito, né? Isso demorou, eles fizeram várias vezes. E parece que usaram até CGI ali naquela cena, sabia? Não Eu sabia. não entendi exatamente onde, mas é num plano é naquele plano que eu acho que ele mostra quando o Clancy Brown lá, o personagem, Sim, quando ele vai quase, né, jogando vai ele. quase jogar ele lá embaixo, que ele segura, tem um movimento de câmera que mostra como eles estão ali numa certa altura do chão, né? Eu acho que ele inseriu a imagem ali, aquela imagem de profundidade ali entre o chão e o teto ali. Acho que aquilo ali foi com computação gráfica. Ele comenta isso na trilha de comentários do filme. Interessante. Eu queria só reforçar, eu até já comentei. Sérgio tá vivo, Sérgio? Tá calado, Sérgio? Tô ouvindo. É que assim, é interessante que eu acho que esse é o que conduz ele ali durante aqueles quase 20 anos ali dentro, é se manter livre de espírito, né? Inclusive já no início o Red fala, parece que ele tá passeando no parque, quando ele tá no pátio lá. Ele tá com uma capa invisível, Uma capa né? invisível. E ele mostra isso em vários momentos, né? E o que é uma coisa surpreendente, né, pro personagem dele, na situação do personagem dele, que estava condenado injustamente, em nenhum momento ele fica revoltado, perde a esperança, né? Apesar de ter sido condenado à prisão perpétua, né? Ele não tinha perspectiva de sair dali, né? Sim, não tinha. Agora você não falou no nome dele, pô. De quem? Alexandre. Sim, e os outros coadjuvantes, né? Tinha falado do Bob Gunton e tem na verdade... Você não chegou aonde a gente queria. Aonde eu queria? Você queria falar de quem? Do James Whitmore. É Brooks. Que é um personagem praticamente não desenvolvido no livro, né? É um parágrafo. É um parágrafo do livro e vira um personagem de peso no filme, né? Porque ele também dá uma opção ruim, né, para um futuro preso por décadas e décadas, quando no final da vida é solto incondicional e não tem mais nada lá fora que o aguarde, enfim. E o desfecho dele foi triste, né? Então aquilo ali até em algum momento é citado, né? Bom, qual é a opção? Ou tenho esperança, ou então eu vou acabar como o Brooks. É isso. There are places in the world that aren't made out of stone, that there's something inside that they can't get to, that they can't touch. It's yours. What are you talking about? Hope. Hope. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane. It's got no use on the inside. You better get used to that idea. Like Brooks did. Então, ele não quer acabar como o Brooks, o Andy, né? Então ele cria a condição dele, né? Ele se ocupa de viver, né? Se ocupa de viver. Agora, uma coisa interessante. Vocês confirmaram que o Andy era inocente? Vocês têm certeza que o Andy era inocente? Eu sei que isso já extrapola o filme, ou mesmo o livro, e nem é importante. Não tem a menor importância. Mas a gente meio que aceita que ele é inocente, né? A cena inicial, a sequência inicial, né? Não é a cena, mas a sequência inicial realmente não deixa claro isso, né? Porque a gente vê, ele está no tribunal e a gente vê o que aconteceu ali, fragmentos do que aconteceu, até uma história interessante porque faltou filme para esse pedaço, né, do filme aí. Eles não filmaram, o Darabont comenta isso, eles não fizeram a quantidade de cenas que eles queriam fazer para retratar a história como se tivesse acontecendo. Então a sacação que eles tiveram na ilha de edição é fazer o seguinte: bom, vamos fazer toda essa sequência inicial centrada no tribunal
E aí no tribunal a gente insere as imagens como se fosse flashback do que tá acontecendo. E ali não fica claro que Não ele... fica, não. Ele só fala. Ele Não fala fica. que jogou a arma no rio. A impressão que dá é que nem ele próprio sabe de tão bêbado que ele estava, o que ele fez. A impressão Pode ser. que me passa pode um ser. pouco ali é que até ele tem uma certa dúvida. Mas eu nunca me questionei sobre isso, não. Até essa questão de jogar a arma. Bom, se ele não matou ninguém, por que ele jogaria a arma, né? Enfim. Ele desistiu, né? Sim, mas enfim, jogar. Tá. Que ele chega a mencionar alguma coisa que tinha pensado em suicídio até, né? Ele, Não sei se ele, isso é só no ele conto, chega a se- falar que ele queria assustá-los. Ele chega a falar isso. A minha intenção, eu acho que era assustá-los. Então entrar com a arma ali e botar um terror ali, pegar os dois transando e tal, e botar um terror. E por outro lado, a aparição do Tommy lá dizendo que tinha conhecido um outro prisioneiro em outra prisão, que tinha confessado, também não é garantia de que aquele, né, tem caras muito ruins, muito malvadões que acham que existe prestígio em dizer que mataram um monte de gente que às vezes eles nem mataram. Então poderia até ser um sujeito desses ali, né? Mas seria uma coisa, uma coincidência muito sim, grande. seria, né? seria, sem dúvida, seria. Mas assim, Sei lá, eu não sinto que o filme deixa isso em aberto, tá? Ele pode ter matado ou não. Eu acho que fica bem claro, pelo menos pra mim, que não, que ele era inocente ali, né? Que ele é inocente. Não. Mas realmente ele não mostra. exatamente, não mostra. isso não foi mostrado, não houve nenhum flashback solucionador disso aí, e eu acho que intencionalmente, até porque esse fato não é relevante para a história. Exatamente. A gente já tem a empatia suficiente com o Andy, ainda que ele tivesse matado a mulher e o amante. No caso dele, especificamente, a gente talvez nem visse aquilo como um erro tão grande. Claro, um assassinato tá errado, tem que ser punido, mas assim, tá justificado, um crime passional, uma comoção extrema e tudo mais, né? Então, Esse é um dos pontos, né? Não sei se seria um ponto fraco ou não, mas é uma característica desse filme que tem ele coloca de uma forma um pouco maniqueísta, né? De repente dá a impressão, como um de vocês acho que até mencionou, que os presidiários ali são íntegros, com exceção de um ou outro lá, mas eles são íntegros e tal, e todos os policiais, os diretores, todos são os bandidos, né? Uma inversão de papéis ali, inversão de valores. E quando, na verdade, a imensa maioria ali era criminoso mesmo, o próprio Red... o filme não deixa claro qual que foi o crime dele, mas ele tinha matado a mulher, ele tinha mexido nos freios lá do carro da mulher, e ela tinha sofrido um acidente dando carona para uma vizinha junto com o bebê. Então ele foi condenado por 3 assassinatos, né? Então, assim, ele era culpado mesmo, ele tinha matado a mulher. Isso está no livro, né? Isso, está no livro. O filme não deixa claro qual que foi o crime dele, só deixa claro que ele era culpado. Ele não tenta falar em nenhum momento que ele não era. Ele fala que ele estava condenado, acho que por assassinato, mas não deixa ele claro fala que ele é tinha o acontecido. único homem culpado em Shawshank. Porque todo mundo é inocente, né? E só eu comentando aí a curiosidade, não sei se vocês chegaram a ver no YouTube, tem umas cenas que eles fizeram e que tiraram do filme. São 3 cenas, inclusive algumas que estão no livro, o Darabont chegou a filmar, mas achou as cenas desnecessárias e acabou tirando. Aí eu vou citar as cenas, por exemplo, tem uma cena que quando o Morgan Freeman é libertado e ele está andando no meio da cidade lá, onde ele vai também para o supermercado, né? Vai trabalhar onde o Brooks trabalhou, e ele está andando pela rua e ali está a década de 60, né? Então tem todo aquele movimento hippie e tal, ele fica manjando as mulheres, cara. Ele fica manjando as mulheres e ele fica, na narração dele, falando, porra, não tem um sutiã que você possa encontrar. Todas as mulheres sem sutiã, com os mamilos aparecendo, não sei o quê. Negócio que foge totalmente do tom do filme, assim, inclusive. Mas isso é baseado. Mas tem Isso um tem trecho no do livro. livro. Tem no Isso livro. tem no livro, tem um trecho no livro. Ele Mas- se envergonha de ter tido uma ereção quando vê uma mulher sem sutiã, um Isso, negócio isso. assim. Tem. Fala, nossa, ele se sente um velho tarado. Uma coisa Isso, assim, né? exatamente no livro tem isso. Só que a cena destoa do tom do filme. Não assim. ia funcionar, não tem por que colocar essa. E ele tirou com razão. Tem outra cena que é do Morgan Freeman no supermercado. Ele tem um ataque de pânico. E aí ele corre pro banheiro. E tem uma câmera. Eles colocam a câmera ali
naquela posição zenital, né, que é bem em cima, apontado para baixo, você vê o tamanho do banheiro e ele está encostado na parede, parece que ele está numa cela. E ali ele está seguro porque ele meio que volta para a prisão por alguns instantes, entendeu? Porque ele fica trancado no banheiro. E tem uma terceira cena, só para concluir, que também está no livro, que é um policial, depois que acontece lá o lance do Andy, quando ele foge da prisão, um policial entra, é obrigado a entrar pelo buraco lá que ele cavou, e o cara encontra lá, tem um momento que o cara encontra lá merda, espalhada pra tudo quanto é lado, e o cara começa a falar, porra, merda, puta que pariu, só tem merda aqui, não sei o que. E aí tem uma cena longa do Morgan Freeman, o personagem do Morgan Freeman caindo na gargalhada, entendeu? Dentro da cela, mas ri pra caramba, assim, fica minutos rindo. Esse negócio do esgoto ali pelo qual ele foge, que aliás também, se a gente quisesse muito realismo na história, ele consegue fácil demais, né? Cavar aquele túnel. Por uma grande sorte, a cela dele era a última, né? Que dava ali pro muro, enfim. Mas tudo bem, tá. Mas nos extras do DVD tem um depoimento de um grupo religioso, de um cidadão lá que é ligado a um grupo religioso, e que eles assistem os filmes, eles fazem críticas de filmes, mas sempre analisando o conteúdo moral e até religioso dos filmes. Então eles não se preocupam em dizer se a atuação foi boa, não foi boa, mas a questão do conteúdo. E é interessante que eles adoraram e fazem comentários maravilhosos, primeiro sobre aquela questão da amizade, a questão da perseverança e tudo mais. E também ele cita que naquela cena da fuga, né, quando ele arrasta ali por aquele esgoto e tal, e quando ele chega no final, ele pula dali, ele cai no rio, né? Que aliás era um rio de verdade, totalmente poluído, né? E um rio poluidíssimo na vida real, poluidíssimo, e parece que eles não falaram isso pro Tim Robbins. Eu também tenho dúvida disso que eles falam ali, né? Eu não sei, porque tem toda uma questão até legal ali, indenizações, eles não iam brincar com isso. Mas eles dizem que não contaram pro Tim Robbins. Mas aí esse pessoal vê que naquilo ali, na verdade, ele quis fazer como se fosse um batismo do Andy para a nova vida, que naquela cena que ele pula no rio, depois levanta e tem aquele plano que é a capa do filme, né, dele com as mãos erguidas e tomando, como se fosse um renascimento, tomando a chuva ali, arranca o uniforme, e como se ali fosse o batismo nas águas para a nova vida que ele está alcançando, né? E que, aliás, é outra coisa que me incomoda, né? Ele acabou de fugir da prisão, já vai começar a ser perseguido, tem tempo de parar, abrir os braços, comemorar. Estava muito tranquilo pro meu gosto. Mas tudo bem. De novo, licença poética. Né? Licença poética. E aquela trinca de cenas similares da comissão de condicional do Red? Vocês não querem comentar, não? Muito boa. O Frank Darabont diz que a terceira vez que a terceira cena, né, dessa trinca aí, para ele é a melhor atuação do Morgan Freeman da carreira do Morgan Freeman. Pro Frank Darabont, né? E eu acho que ele manda muito bem ali, cara. Muito bem. Principalmente a terceira cena que é aquela chutada de balde dele, né? Ellis Boyd Redding, if I'll say you've served 40 years of a life sentence, you feel you've been rehabilitated? Rehabilitated? Well, now, let me see. You know, I don't have any idea what that means. Well, it means you're ready to rejoin society. I know what you think it means, Sonny. To me, it's just a made-up word. A politician's word, so that young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job. What do you really want to know? Am I sorry for what I did? Well, are you? There's not a day goes by I don't feel regret. Você imagina, depois de 40 anos, né, quantos pedidos de condicional ele já tinha negado, né? E ali ele está modificado, né? Ali ele está modificado pelo que aconteceu com ele. Exatamente,
Eu lembro que eu caí. Eu lembro quando eu vi o filme pela primeira vez, eu caí naquilo ali, né? A gente. Bom, e o Morgan Freeman, mesmo fazendo o papel de um presidiário condenado à prisão perpétua e tudo mais, ele sempre passa uma impressão de integridade. Então, quando a gente vê aquela cena a primeira vez, a gente espera que eles vão carimbar lá o aceito, né? Mas não, rejeitado. Puxa, a gente já simpatiza com ele, coitado, né? Você sabe que é o filho dele ali naquela foto, né? Ah, Sabia? sim, No documento, é o filho né? dele que tem aquele curta, né? Você chegou a ver um curta que tem? Não. Exatamente o filho dele fazendo o papel que seria o dele ali. É até engraçado, eu vou tentar lembrar o nome depois, a gente põe lá no site. É um curta, tem ali eu acho que 20 e poucos minutos, ele é baseado, é como se fosse a mesma história, só que dentro de uma empresa. E aí começa exatamente essa cena, ele falando, a comissão lá da empresa falando, não, você já foi trainee por 7 anos, você acha que você está preparado para ser promovido? Ele, claro, sim. Aí rejeitado, aí na terceira, a mesma coisa. E sempre de terno, todo ajeitado. Aí na terceira ele já chega com a gravata frouxa, coçando o saco, não tá nem aí, fala promovido, e que não sei o que e tal. Você já está 9 anos, aí sim, passava um ano entre cada uma, você já está 9 anos. Enfim, é bem engraçado, assim, e outras cenas ali são também baseadas no filme, fica bem engraçado. E o legal você falar dessa trinca de cenas, se você comparar, eu pelo menos comparei a primeira com a última. A primeira, quando o Morgan Freeman entra, é logo no início do filme, né? É depois do julgamento, aí tem essa cena. O Morgan Freeman, quando entra para falar com aquela comissão ali, tem uns 5, 6 caras sentados na mesa. Morgan Freeman não sabe o que fazer com o chapéu dele. Ah, sim. Ele amassa o chapéu, aí ele bota o chapéu para trás, ele bota para frente. Ele tá totalmente ali, né, um peixe fora d'água ali, Sim. não sabe o que fazer. Né? E no final, pô, ele tá com a segurança ali de que, né, ali eu acho que é aquilo que você falou, ele reconquistou a esperança, né? Ele reconquistou a esperança da qual ele debochou na cena do refeitório, né? Tipo, que esperança? Esperança vai deixar você maluco, deixa isso pra lá, se conforma, mas não era nada disso. Né? E no final ele dá meio essa chutada de balde aí que acaba funcionando, né? É uma cena muito boa, realmente. Agora, aquela coisa que você falou da cena dele no mercado, que não, na verdade não houve essa cena, né? Ele até vai ao banheiro, pede para ir ao banheiro e tal. Mas a cena foi feita, mas não colocaram no filme. Mas ali o que acontece com o Brooks e também depois acontece um pouco com ele é exatamente para o contraponto do Andy livre, apesar de preso ali, eles estão livres de fato, mas se sentem presos, né? Eles não. Pois é, imagina, né? O que é você ficar 40 anos da sua vida, dos 20 até os 60 anos, vivendo sempre no mesmo lugar. Tanto que assim, ele mostra o Brooks, né? Vocês lembram? Quando o Brooks sai, ele vê que tem um monte de carro na rua. E eu falei, quase atropelado. Ele falou, nossa, eu já tinha visto um ou outro, agora eles estão em todos os lugares. Você imagina o que é isso? Sim. Uma mudança completa. Anota ali, né? aí, ó, o nome do curta é The Shark Tank Redemption. Shrek Tank. Shark Tank. Shark Tank, quer dizer, tanque de tubarão. Tubarão Redemption, mas é junto, legal. Né? The Shark Tank Redemption. Se eu achar, eu vou postar na nossa galeria aí. Mas é isso que você falou aí, Alexandre. Tem essa coisa também no filme, né? De mostrar que como um cara pode estar preso, mas a integridade dele está intacta. Ele está livre ali por dentro, ele é um homem livre. E ele pode estar livre, tá no meio da sociedade, mas ser um cara aprisionado, querendo voltar para a prisão porque ele não sabe viver naquele mundo ali. Pois é, e antes disso, antes até de voltar para a prisão, eu gosto muito daquela cena que tem, obviamente tem só no livro, que é o Brooks lá na biblioteca, né, quando pega o outro lá, o outro presidiário, e coloca uma faca ali no pescoço dele e tal, porque simplesmente ele ficou sabendo que ele ia embora. Ele não embora, tem só no filme, né? Só no filme. Eu acho excelente essa cena, porque mostra o pânico dele de sair dali. Como assim vão me mandar embora daqui? A minha vida é aqui, né? Então que eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ir embora. Então para ele foi um negócio complicado realmente, né? Ser livre, ficar livre depois de tantos anos. E eu acho que isso é bacana também, que é uma coisa que eu não sei vocês, mas eu não lembro de muitos filmes de prisão, eu não lembro de nenhum filme de prisão lidando com esse assunto. Porque eu não sei se é uma palavra que o filme criou, essa coisa de institucionalizado,
ou se é uma palavra que eles apenas popularizaram. Mas não tem muito filme tratando disso, assim, de filme de prisão, tratando disso. O cara sai da prisão, mas está numa condição tal que o cara quer voltar. Brooks ain't no bug. It's just institutionalized. Institutionalized my ass. The man's been in here 50 years, Hayward. 50 years. This is all he knows. In here, he's an important man. He's an educated man. Outside, he's nothing. Just a used-up con with arthritis in both hands. Probably couldn't get a library card if you tried. You know what I'm trying to say? Fred, I do believe you're talking out of your ass. You believe whatever you want, Floyd. But I'm telling you, these walls are funny. First you hate them, then you get used to them. Enough time passes, you get so you depend on them. That's institutionalized. Eu lembro talvez algum filme já ter dado alguma referência disso, mas assim, eu lembro de alguma coisa nesse sentido, mas não tô conseguindo identificar aqui não. Mas talvez assim, talvez não o principal ali, ou algum coadjuvante, essa situação do presidiário vovozinho que já está lá há décadas, eu acho que até é um dos clichêzinhos, assim, talvez, de filme de prisão, sim, né? Sim, o filme, você pode dizer que o filme tem vários clichês, mas ele lida muito bem com os clichês. Não, eu estou dizendo assim, essa situação de ter um prisioneiro velho, acho que a gente já viu isso em outros filmes de prisão, né? Talvez não desenvolvidos o personagem dessa forma, né? Mas ali do grupinho do personagem principal em outros filmes, eu estou dizendo, né? Então por isso sim, com certeza, mas eu não sei se eles tratam dessa coisa do cara sair. A reintegração dele, né? Deve ter um pouco de várias outras fontes, né? O próprio Stephen King já chegou a declarar que ele escreveu esse conto baseado nas memórias que ele tinha de filmes de prisão que ele já tinha visto, né? Que ele descreve. E não é o único, né? Depois ele vai escrever também lá o The Green Mile, né? Que foi A Espera de um Milagre também, que é um excelente filme de prisão. Aí tem alguns toques sobrenaturais bem característicos da obra do King, né? Mas é impressionante como ele consegue também escrever histórias sobre temas diferentes, desde histórias de absoluto terror, né, até contos muito humanos, muito bonitos até. Ele é realmente fora de série. E aí, vamos aproveitar e só citar outros filmes de prisão que a gente gosta? Ou não cabe? Essa aí, eu não fiz listinha. Também não fiz, mas o que eu lembro sempre é de um que até tem no Brasil o título bem parecido com esse que a gente está falando hoje, que é A um Passo da Liberdade, Le Trou, um filme francês de 1960, se não me engano, do Jacques Becker. É um bom filme de prisão. Também muito assim bom. um filme que na verdade aborda mais a questão da fuga, né, e da traição, né? Da traição, da fuga. Da caguetice. Tem é muito bom. A cena da fuga dele é um filme excelente. Né? Não é tão conhecido, muito menos conhecido. E todo confinado, né? Excelente filme. Brutalidade também, um filme da década de 40. Do Julius Dassin, com a grande atuação do Home Cronin, que na vida real foi marido da Jessica Tandy. E ele é um guarda, né, um chefe da guarda do presídio, malvado toda a vida, né, um personagem inesquecível, assim, né, para quem viu o filme. O que eu lembro são esses. Tem o Up the River, né, o primeiro. Tem tantos vários outros. Você pode dizer que A Ponte do Rio Kwai, um filme de prisão. O próprio Fugindo do Inferno, um filme sobre fuga também, excelente filme. Eu gosto muito, pelo menos. Que, aliás, tem uma homenagem nesse filme, no Sonho de Liberdade, tem uma homenagem ao Fuga do Inferno, né? Sim, qual que é? Não lembro agora. Que é aquele lance se eu não me engano, é aquele lance dele jogando... A bola no... Não, ele jogando... Beisebol? Não, o detrito, as pedras. Sim, é verdade. Sim, né? é verdade. Claro. Que ele vai escavando o coisa e vai soltando as pedras no pátio. Né? É exatamente a mesma técnica que eles usam, né? De soltar por dentro da calça. É verdade. É uma homenagem o Fuga de Alcatraz, né? Alcatraz, Fuga Impossível. Fuga de Alcatraz. Né? Alcatraz, Fuga Impossível, acho que
tem O Homem de O Homem de Alcatraz, né? Alcatraz. Com o Burt Lancaster Aham. também, filme do, se eu não me engano, é John Frankenheimer. Filme muito bom Esse eu também. acho que eu não vi. E é bem na linha do drama da prisão. Você não chegou a ver esse, não? É uma história baseada acho que não. Acho que eu vi só o num do fato do real Clint de um cara Eastwood. Mas fala. que é o Fuga de Isso. Alcatraz, né? O Homem de Alcatraz é um cara que começa, talvez até daí que tenha vindo o lance do pássaro que tem no Sonho de Liberdade, né? Que o Brooks cuida de um pássaro e tal. Nesse O Homem de Alcatraz, o cara começa a criar um pássaro ali Esse é dentro. o Birdman of Alcatraz, né? É o título original dele. E aí ele começa a desenvolver um gosto por ornitologia, né? Não é isso? Isso. O estudo das aves e tal. E aí ele chega num ponto lá no filme que ele tem inclusive permissão de... Ele escreve livros sobre aquilo ali. Ele vira uma autoridade. De dentro da cadeia ele vira uma autoridade em Nossa, pássaros. legal. Assim. É baseado em fatos reais. O cara que passou por isso. Mas é isso. Também acho que se tem mais alguma coisa a colocar aí, não? Acho que não, né? Acho que a gente falou bastante. O filme tá bem homenageado por nós, hein? A gente não citou a gente citou brevemente, né, no episódio dos novos clássicos, mas de uma certa forma foi até bom, porque eu pensei. a gente dedicou um podcast a ele. Pensei nisso também. Parece até que foi combinado, né? Não vamos falar desse. Pois Vamos é. deixar pra depois. E sabe quem gosta muito desse filme, cara? Quem? O cara que passou muito tempo na prisão. Um tal de Nelson Mandela. Ah, é? Ele chegou pro Tim Robbins e falou que, porra... O filme ajudou ele a aguentar, se bem que ali ele já tá quase... Não sei se chegou nesse Acho que ele já ponto, tinha mas que ele amou o filme. até, né? Já tinha saído ali, né? Tinha saído. Filme de Já 94. tinha saído. Já era presidente até, eu acho, em 94. Talvez. Mas ele curte muito esse filme aí. Como a gente também curte, né? Mas pera, o Nelson Mandela não trabalha no filme? Trabalha. Tá sem lá o jogador de rugby dele, mas trabalha. Né? Outro filme bacana. E o né? Conduzindo Miss Daisy também, que o Morgan Freeman, acho que foi o primeiro filme que fez o maior sucesso com o Morgan Freeman, mas foi o... Chamou mais atenção pra ele, a atuação também. Mas é isso. É isso aí. Então vamos ficando por aqui. Vamos lá. Boa noite. Um abraço. Abraço. Valeu, Sérgio. Valeu, abraço. Abraço. Put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame.